Vamos lá. Sobre a endometriose, nosso próximo assunto. Eu coloquei para vocês aí dois conceitos que são muito utilizados. O primeiro deles é, caramba, como é que eu faço isso aqui? Como é que eu fecho isso? Desculpa, gente. Gente, meu mouse está sumindo. Desculpa, vamos lá. Coloquei para vocês dois conceitos que são muito utilizados. Um deles diz que a endometriose é definida pela presença de glândulas endometriais, tecido endometrial e estroma fora da cavidade uterina, predominantemente, mas não exclusivamente, no compartimento pélvico. É uma condição inflamatória crônica, dependente de estrogênio, que afeta as mulheres no período reprodutivo e que está associada à dor pélvica e à infertilidade. Para quem não sabe, o estroma é o tecido conjuntivo vascularizado que forma tecido nutritivo e de sustentação. Isso pode ser de um órgão, pode ser de uma glândula ou pode ser de uma estrutura patológica, como, por exemplo, um tumor maligno. Tá? O outro conceito é que a endometriose é uma disfunção crônica, estrogênio dependente, evidenciada pela presença de tecido endometrial localizado fora da cavidade uterina. Ou seja, é quando o endométrio se encontra também fora do útero. Normalmente é encontrada na região pélvica, mas pode ser localizada em outros órgãos, como diafragma, pulmão, estômago, intestino, bexiga, reto e nos ovários. Sobre a etiologia da endometriose. A endometriose ocorre em aproximadamente de 5 a 15% das mulheres que estão em idade reprodutiva, sendo que o pico de prevalência varia entre os 25 e os 35 anos. Mulheres pós-menopáusicas representam somente de 2 a 4% de todos os casos submetidos à laparoscopia por suspeita de endometriose. A laparoscopia é um procedimento que pode ser feito tanto para avaliação e investigação, quanto para tratamento mesmo, cirúrgico. De 30 a 50% das mulheres com endometriose são inférteis. Lembrando que a infertilidade é definida como a inaptidão de um casal que é sexualmente ativo de conseguir engravidar no período de 12 meses sem a utilização de qualquer contraceptivo. Aproximadamente de 20 a 50% das mulheres inférteis apresentam endometriose. Estima-se mais de 70 milhões de mulheres com endometriose no mundo todo. Ela constitui, portanto, uma sobrecarga na qualidade de vida relacionada à saúde das mulheres. Sobre a patogenia e a fisiopatologia. A patogenia da endometriose é ainda pouco conhecida, apesar de haverem intensas investigações sobre a doença, que se concentram essencialmente em estudos de associação genética, identificação de fatores imunológicos, ambientais e de estresse oxidativo. Ela tem sido explicada por diversas teorias que apontam para multicasualidade, associando fatores genéticos, anormalidades imunológicas e disfunção endometrial. E aí nós temos 3 teorias dessas aqui. A primeira delas é a teoria da implantação, a segunda é a teoria da metaplasia celômica e a terceira é a teoria do transplante direto.
A teoria da implantação diz que o tecido endometrial, por meio da menstruação retrógrada, teria acesso às estruturas pélvicas através das tubas uterinas, implantando-se na superfície peritoneal, estabelecendo um fluxo sanguíneo e gerando uma resposta inflamatória como consequência. A teoria da metaplasia celômica propõe que células indiferenciadas do peritônio pélvico teriam capacidade de se diferenciar em tecido endometrial. E na 3, a teoria do transplante direto explicaria o desenvolvimento de endometriose em episiotomia, em cicatriz cesariana e em outras cicatrizes cirúrgicas na região. A disseminação de células ou tecidos endometriais através de vasos sanguíneos e linfáticos explicaria as localizações fora da cavidade pélvica. Manifestações clínicas. As pacientes podem ser assintomáticas ou sintomáticas. Isso significa que nem todas as mulheres que apresentam endometriose, ainda que ela seja uma endometriose profunda ou moderada, obrigatoriamente terá sintomas, tá? Algumas delas podem simplesmente não ter sintoma nenhum. Podem diferenciar-se em intensidade e localização, dependendo do grau de acometimento da doença. Aproximadamente 16% das pacientes não apresentam nenhum sintoma. A gravidade dos sintomas pode não estar correlacionado com a extensão da doença. E os sintomas clássicos da endometriose são dismenorreia progressiva, dispareunia profunda, dor pélvica crônica e infertilidade. Sendo a dismenorreia, como vocês já viram na explicação de TPM, a dor durante o ciclo menstrual. A dispareunia é a dor durante ou após o ato sexual. Sendo assim, vamos falar sobre a dor relacionada com a endometriose. Vocês vão vendo aí uma lista de 6 tipos diferentes de dor. Na verdade, 7, porque um item ali tem duas dores diferentes. 7 itens de dor que estão relacionados diretamente com a endometriose, ou seja, que podem e acontecem com alguma frequência em mulheres que recebem diagnóstico de endometriose. A primeira delas é a dismenorreia, é o sintoma mais manifestado, ocorrendo de 62% a 79% dos casos. Ela é frequentemente intensa, contínua ou do tipo cólica. Dispareunia, 45% das mulheres que têm endometriose relatam esse tipo de dor, tipicamente profunda, podendo persistir após o ato sexual, quando intensa e se associada à defecação dolorosa, é também sugestiva de endometriose do septo reto vaginal. Disúria, que é a dor durante a urina, a dor a urinar, ela ocorre com uma intensidade, com uma frequência menor, né, de 10 a 25% dos casos, e a disquésia, que é dor ao defecar, que ocorre de 2 a 29% dos casos. A dor abdominal ocorre com alguma frequência, são 58% das mulheres que se queixam dela, e a dor lombar não tem um percentual muito bem determinado, mas ela é comum sim, e normalmente acontece como uma dor reflexa, tá? A dor pélvica crônica, que é a última delas, ocorre em muitos dos casos, quase 70% deles, tá? Outros sintomas que podem ser encontrados na endometriose que estão relacionados a localizações atípicas do tecido endometrial. São elas: a dor pleurítica, que é a dor na pleura, que é a camada externa do pulmão, né, o revestimento dos pulmões. A hemoptise, que é a expectoração de sangue proveniente das vias aéreas superiores dos pulmões. Cefaleias ou convulsões e lesões dolorosas em cicatrizes cirúrgicas com dor, edema e sangramento local. E aí é importante tomar conhecimento que a endometriose, ela possui uma classificação que foi dada pela American Society of Reproductive Medicine
e que classifica a endometriose em 4 estágios diferentes, levando em consideração tamanho, profundidade da lesão, localização da lesão e dos implantes endometrióticos e a gravidade das aderências que podem acontecer também e acontecem com bastante frequência. O estágio 1 é considerado como endometriose mínima, é uma doença mínima, é o estágio em que há implantes endometrióticos isolados e sem aderências significativas. No estágio 2, que é considerado como endometriose leve, os implantes são superficiais com menos de 5 centímetros, sem aderências também. No estágio 3, que já é endometriose moderada, ocorrem múltiplos implantes, aderências peritubárias e periovarianas que são evidentes. E no estágio 4, que já é endometriose profunda, severa ou grave, em que ocorrem múltiplos implantes superficiais e profundos, incluindo endometriomas e aderências densas e firmes. O endometrioma é um cisto que é formado por sangue durante o processo da endometriose e que se aloja normalmente no ovário. Tá? O estágio 4 é o de doença mais extensa. Não há, entretanto, uma correlação entre o estágio da doença com o prognóstico e o nível de dor da paciente. A dor é influenciada pela profundidade do implante endometriótico e por se localizar em áreas que sejam mais inervadas. O que significa isso? Significa que, como eu falei anteriormente, existem mulheres que apresentam endometriose leve ou moderada com muitos sintomas e podem haver mulheres com endometriose severa e grave que não tem tantos sintomas assim ou não tem nenhum sintoma, tá? Pode acontecer. Isso vai depender desses aspectos que eu falei anteriormente, como a extensão, a localização e profundidade, e principalmente se as aderências e os implantes endometrióticos estão localizados em alguma área com muita inervação, porque aí provocam muita dor. Sobre o diagnóstico. O diagnóstico pode ser realizado através da anamnese, exame físico e dos exames complementares, exames de imagem, que em sua grande maioria, né, o que se pede é a ultrassonografia transvaginal e a ressonância magnética pélvica, muitas vezes com contraste. Pode-se ainda proceder o diagnóstico através da cirurgia, que é a laparoscopia. Como eu disse, lá na TPM, a laparoscopia pode ser feita para avaliação, tá? Não apenas como tratamento cirúrgico, mas também como avaliação. E ela é indicada quando o diagnóstico não for concluído a partir dos exames de imagem. O exame físico auxilia muito pouco no diagnóstico, porque não há achados patognomônicos na endometriose, ou seja, a endometriose ela não possui nenhum sinal próprio da doença. Não existem sinais próprios da endometriose que o médico possa, ao olhar o exame, listar. E tem 1, 2, 3, 4, classifica endometriose, a presença deles. Não existe isso. Então, por conta disso, inclusive, é que o diagnóstico da endometriose é bastante difícil e pode levar bastante tempo para se fechar esse diagnóstico. A dor à palpação do fundo de saco e de ligamentos uterosacros, palpação dos nódulos ou massas anexiais, útero ou anexos fixos em posição retrovertida, podem ser alguns dos achados ao exame físico. Para quem não sabe, algumas mulheres apresentam o útero retrovertido, que é um posicionamento mais inclinado do útero. E aí ele pode ser um dos fatores indicativos de que possa haver a formação de uma endometriose naquela mulher. Não é que a endometriose provoque o útero retrovertido, é o contrário. É o fato de a mulher ter o útero retrovertido que pode favorecer a formação da endometriose. E aí ele pode ser um dos achados durante o exame físico. Segundo o consenso da European Society of Human Reproduction and Embryology e da American Society for Reproductive Medicine, o padrão ouro
para diagnóstico da endometriose, como eu já disse anteriormente, é a laparoscopia com inspeção direta da cavidade e visualização dos implantes endometrióticos, não necessitando de biópsia para confirmação histopatológica. Em alguns casos, o médico solicita a biópsia, em outros não. Não é uma condição fixa, tá? A apresentação variável dos sintomas, podendo desenvolver-se de forma insidiosa e assintomática, ou manifestar-se por dor pélvica intensa, ou sintomatologia em órgãos à distância, que provocam a dor reflexa, por exemplo, conduz frequentemente a erro e atraso no diagnóstico. E por conta disso, o diagnóstico pode levar de 6 a 7 anos para ser fechado. Enquanto isso, a mulher vai sentindo dor e relatando dor que muitas vezes é tratada como uma simples cólica menstrual, só que só a mulher sabe que é uma dor muito mais intensa do que isso. Tratamento. A escolha dependerá da gravidade dos sintomas, da extensão e localização da doença, do desejo de engravidar e da idade da paciente. Ele pode ser conservador, que inclui a parte medicamentosa e a fisioterapia, pode ser cirúrgico ou ainda pode ser a combinação de ambos, tá? Do medicamentoso com o cirúrgico, principalmente. Tendo a fisioterapia no meio disso aí sem nenhum problema. Tratamento medicamentoso. Ele deve, obrigatoriamente, ser prescrito pelo ginecologista. O principal foco dele é a manipulação hormonal com intenção de produzir pseudogravidez, pseudomenopausa ou anovulação crônica, criando assim um ambiente que não é adequado para o crescimento e para a manutenção dos implantes endometrióticos. O que significa isso? A melhor possibilidade de tratamento conservador a nível médico, né, para a endometriose, para o controle da endometriose, é tratamento hormonal. Normalmente, indica-se para essas mulheres contraceptivos de formas diversas e com os diversos tipos de hormônios, porque existem vários tipos de contraceptivos hoje à base de hormônios diferentes. Normalmente são a base de estrogênio e progesterona. A definição de qual hormônio vai ser indicado vai depender de cada mulher também. É uma avaliação individual e uma prescrição individual. Esses contraceptivos funcionam também como bloqueadores ovarianos e, portanto, eles bloqueiam a menstruação. E a melhor forma, né, o que alimenta a endometriose é justamente a menstruação. Então, se a gente bloqueia a menstruação, a endometriose, de alguma forma, é tratada e ela não recua, mas ela deixa de evoluir. Né? Não há uma cura, ela não regride, mas ela deixa de evoluir quando se faz o uso de hormonioterapia. Todos os tratamentos hormonais reduzem a dor atribuída à endometriose. Todos eles reduzem a dor de alguma forma. E os estudos comprovam isso. Dentre os fármacos indicados para a disfunção endometrial, encontram-se as formulações estroprogesterônicas, progestogênios isolados e os análogos do hormônio liberador da gonadotrofina. Para o grupo de mulheres com infertilidade, não se justifica a indicação de hormônio para tratar a endometriose, especialmente se for hormônio que faça supressão da ovulação. Por quê? Se essa mulher deseja engravidar e não consegue engravidar, e por isso ela descobriu que ela é portadora de endometriose que gera infertilidade nela, tratar essa endometriose com hormônio que suprime a ovulação não é o indicado, porque aí sim é que ela não vai menstruar. Tem que se procurar uma outra forma de tratamento dessa mulher. Tratamento cirúrgico, laparoscopia. Ele é indicado quando os sintomas são graves, incapacitantes, quando não houve melhora com tratamento empírico, com contraceptivos orais ou progestágenos, em casos de endometriomas, de distorção da anatomia de estruturas pélvicas, de aderências,
de obstrução do trato intestinal ou urinário e também em pacientes com infertilidade associada à endometriose. Então, no caso anterior, em que eu disse que a mulher com infertilidade não deve tomar hormônios com estrogênio e que suprimam a ovulação, acaba que o mais indicado para ela passa a ser a laparoscopia realmente. A cirurgia conservadora, ela envolve somente a destruição dos focos da endometriose e remoção das aderências que são consequentes dessa endometriose e que normalmente se encontram na cavidade pélvica. A cirurgia definitiva envolve a histerectomia com ou sem ooferectomia. Ooferectomia é a retirada de um ou dos dois dos ovários, tá? Dessa mulher com endometriose. A cirurgia definitiva, ela é indicada quando há uma doença grave, com persistência dos sintomas incapacitantes, após terapia medicamentosa ou cirúrgica conservadora, quando há presença de outras doenças pélvicas, com indicação de histerectomia também, e quando a mulher não tem desejo de engravidar. Então, se essa mulher não deseja engravidar, tem uma endometriose profunda, tem sintomas incapacitantes, nesse caso, totalmente indicado a cirurgia definitiva. Mas se ela tem tudo isso, mas deseja engravidar, aí tenta-se primeiro a cirurgia conservadora. Se ainda assim ela apresentar muitos sintomas e a vida dela continuar muito incapacitante, deve-se fazer uma nova avaliação para se definir que atitude tomar nessa situação. Tratamento combinado. O uso de supressão hormonal previamente à cirurgia pode diminuir a necessidade de secção cirúrgica, mas não prolonga o intervalo livre da doença, não aumenta as taxas de fertilidade e também não reduz as taxas de recorrência da endometriose, porque sim, assim como a endometriose é uma doença que em tese não tem cura, ela também pode acontecer novamente após tratamento, inclusive após a cirurgia. Tratamento fisioterapêutico. A fisioterapia pélvica tem se tornado cada vez mais popular entre as mulheres que portam a endometriose. O fisioterapeuta, com formação específica na saúde pélvica, desempenha um papel fundamental quando se trata de patologias enquanto membros de equipes multidisciplinares, patologias relacionadas a elas, né? Os objetivos fisioterapêuticos nesse tratamento devem ser voltados para o bem-estar da paciente, principalmente, e para a diminuição do quadro álgico dela, normalizando, assim, a vida social dela, profissional e sexual, dando a ela uma melhor qualidade de vida, que nesse caso é bastante destruída, tá? Então, deve-se promover um relaxamento da musculatura pélvica, a dessensibilização ao toque, facilitar a penetração vaginal e favorecer o autoconhecimento corporal dela. E aí nós temos várias possibilidades de conduta para alcançar o nosso objetivo com essa paciente com endometriose. Entre eles, nós temos a massagem perineal, com a digitopressão em toda a superfície do introito vaginal, para dessensibilizar a região. Exercícios de contração perineal seguida de relaxamento. Alongamento de toda a musculatura pélvica e também dos membros inferiores. Fortalecimento destes quando indicado, porque as mulheres que apresentarem muita tensão muscular, inclusive da musculatura do assoalho pélvico, não se deve trabalhar o fortalecimento das pernas com ela, tá bom? Mas se houver indicação de fortalecer pelo menos os adutores, por exemplo, aí pode-se fazer. A eletroestimulação nervosa transcutânea, que é para reduzir o quadro álgico dela. Para quem não sabe, ela é indicada, tem bom resultado e é aplicada tanto no local quanto na região pélvica, tá bom? No local que eu digo lá perto do introito vaginal mesmo. O biofeedback, em determinados casos, para quem não lembra, o biofeedback ele pode ser usado tanto para avaliação quanto para tratamento e fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico. Respiração diafragmática, que vai nos ajudar principalmente
no quesito ansiedade dessa paciente. Essas pacientes ficam extremamente ansiosas, muitas delas entram até em depressão por conta de uma vida social, sexual e profissional que foi muito abalada por conta da dor que ela apresenta. Então, trabalhar a respiração com ela é bom, porque além de tudo, também relaxa relaxa o diafragma, relaxa a musculatura pélvica, traz uma consciência melhor para ela e relaxa também os músculos como trapézios, diminui a ansiedade e assim vai. Então, trabalhar a respiração diafragmática é de extrema importância para essa paciente. Terapias posturais, porque devido à dor, essa paciente muitas vezes adota posturas antálgicas. E essas posturas acabam trazendo outros tipos de dor para essa mulher. Então, nós precisamos trabalhar a reeducação postural com ela também, porque assim, né, com essas posturas, ela acaba encurtando demais grupos musculares que não podem estar tão encurtados e que acabam por aumentar a dor dela. Terapias manuais, especialmente a liberação miofascial, cinesterapia pélvica, e isso inclui o trabalho com pilates e os exercícios de Kegel, né? Na verdade se pronuncia Kegel, que eu já disse para vocês anteriormente, que consiste em exercícios que trabalham toda a musculatura abdominal e do assoalho pélvico, e que podem ser realizadas com ou sem instrumentos, como bola, por exemplo. A terapia comportamental, para desfazer o processo tensão, dor, tensão, essas mulheres acabam tendo uma tensão muscular muito grande, não apenas do assoalho pélvico, mas do corpo como um todo. Devido a essa tensão muscular, ela acaba sentindo dor, por exemplo, durante o ato sexual. E essa dor durante o ato sexual leva ela a ter mais tensão. Isso vira uma cadeia, que a gente precisa muitas vezes trabalhar com terapia comportamental para que ela desfaça essa cadeia. Tá? E, por fim, as técnicas de tratamento para a constipação, quando for o caso. Avaliar e tratar as disfunções sexuais. Algumas das técnicas a gente já viu anteriormente, mas é importante reforçá-las, porque a maioria dessas mulheres apresentam disfunção sexual porque apresentam dor durante a relação. Então, nós precisamos de sensibilizar a região, trabalhar o alongamento perineal, trabalhar com a massagem de Tiele. Para quem não conhece ainda, a massagem indicada para a dispareunia, provocada pela tensão dos músculos do assoalho pélvico. Precisamos também trabalhar exercícios proprioceptivos com essa paciente e a compreensão do quadro, fazer uma educação com ela, para entender qual é o quadro que ela está apresentando e o que acontece com ela de verdade. Tá? Além disso, é importante fazer orientações quanto à postura e indicar essa paciente para um tratamento psicológico, especialmente quando ela apresenta já um quadro depressivo em função dessa situação em que ela vive. Prognóstico. A terapia hormonal e a laparoscopia pélvica não curam a endometriose. No entanto, elas podem aliviar os sintomas de modo parcial ou completo em muitas pacientes por vários anos ou até mesmo para sempre. A histerectomia total, com ressecação total dos focos, representa a melhor chance de cura definitiva. Talvez seja necessário fazer terapia hormonal se ambos os ovários forem removidos. Em alguns casos, a doença pode voltar mesmo após a histerectomia, mas é muito raro. A fisioterapia pélvica permite uma melhora significativa na qualidade de vida dessas pacientes. A endometriose pode causar infertilidade, mas não em todas as pacientes, principalmente se a doença for leve. A cirurgia laparoscópica pode ajudar a aumentar a fertilidade. E a chance de sucesso depende da gravidade da endometriose. A fertilização in vitro, por fim, é muito indicada para essas pacientes e apresenta muito bom resultado. E assim, finalizamos a nossa aula de endometriose. Tudo bem? Todos aí? Todo mundo entendeu direitinho? Sim. Vocês viram? Professor,
Ah, ela pode perguntar. Nós temos Uma 3 causa minutos para falar. genética? Tem alguma Oi? causa, tem alguma causa genética? Olha só, isso não é muito bem, isso não é muito comprovado, né? Se existe, se o fator genético pode determinar isso. Mas acredita que sim. Mulheres que tenham histórico de endometriose ou de doença, ou de dor pélvica, doença pélvica, podem vir a desenvolver também. Mas não é fator determinante, não, Camila. Então, as causas, professora, eu fiquei meio perdida, a causa, o que Então, causa, só, assim, não, o que aí que pode tá. desenvolver? Aí que tá. A endometriose, ela não tem causas muito específicas e por isso mesmo o diagnóstico dela é difícil. Entendi. O Entendeu? uso de anticoncepcional. Não. Na verdade, o anticoncepcional, ele é o melhor tratamento para endometriose. É uma condição orgânica, uma condição da mulher. Ela pode desenvolver isso. Existem fatores A mulher, professora, a mulher que faz o bloqueio da menstruação, mesmo assim ela sofre com a disminorreia mensalmente? tende a melhorar consideravelmente, Daiane. Tende a considerar consideravelmente, mas ainda assim há mulheres que apresentam endometriose, que fazem tratamento com hormônio, bloqueiam, né, a ovulação e a menstruação e apresentam escape, por exemplo, mesmo assim, e também apresentam dor mesmo assim. Então, a endometriose é uma patologia extremamente complexa, de causa indefinida, que não tem cura, mas tem controle. A única possibilidade de cura real é a esterectomia total, mas pensa numa mulher com 25 anos, que não tem filho ainda, não vai fazer esterectomia total, né? Então, é uma patologia realmente muito complexa por conta disso. Camila, Oi. como eu disse durante a apresentação, a chamada vai cair já já, mas eu vou falando, tá? Aí eu chamo vocês de novo. Tá. A hormonoterapia é o primeiro ponto que se usa com a mulher com endometriose. É a primeira grande possibilidade para ela. A primeira coisa que se indica para essa paciente é tratamento com hormônio. Se ela ainda não toma contraceptivo,